Marco Antônio Sabino conosco, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Seja bem-vindo, hein, Sabino? Obrigado, Thaís. Bom dia, Sônia Blota, bom dia, ouvintes. Bom dia. Seguindo nesse raciocínio da Thaís, também falando das instituições envolvidas. Eu não vou esticar muito, porque a Thaís já falou quase tudo sobre o governo do Distrito Federal. Eu só faço uma pergunta para a Thaís e para a Sônia Blota, que é o seguinte: quando a gente muda de emprego, você tira férias no dia seguinte? Eu não entendo as férias do secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. A gente já falava isso na cobertura no domingo. Quando você muda de emprego, você não tira férias, por mais que você tenha ficado sem tirar férias no emprego anterior. Essa é a regra a qual todo trabalhador brasileiro se submete. É óbvio que ali houve algum tipo de falha no Distrito Federal e a Thaís já explicou isso. Acusa-se também que houve demora no Ministério da Justiça em relação à atuação da Força Nacional que havia sido convocada pelo Ministério da Justiça. Aliás, as informações são de que o presidente Lula teria ficado irritadíssimo no domingo quando recebeu as informações do que estava acontecendo, não só com o ministro Zé Múcio, mas com o próprio ministro Flávio Dino, que é muito próximo do presidente Lula. O presidente Lula entendeu que houve demora, houve falta de informação. Acusa-se também a inação do batalhão da Guarda Presidencial, que estava no Palácio do Planalto, ou não estava. A informação é de que eles estavam no subsolo. Mas por mais que eles estivessem lá no subsolo, o elevador não pode ter demorado tanto. E eu imagino também que haja escada no Palácio do Planalto que leve o subsolo aos andares superiores para que de alguma forma eles tentassem conter aquela turba. Mas não estavam em números suficientes. Ora, mas alguma coisa precisava ter sido feita. Acusa-se, inclusive, também as Forças Armadas. E aí é preciso botar os pontos dos is. O presidente Lula, que já tinha sido generalista e injusto no discurso dele no domingo, quando ele cita um suposto, de maneira muito genérica, um suposto envolvimento do setor de agro naqueles atos de domingo, ontem também fala e reclama das Forças Armadas. Forças Armadas que, ao final da tarde, segundo se noticia, estavam ao lado do ministro José Múcio, o comandante do Exército, Júlio César de Arruda, oferecendo 2.500 homens para que atuassem ali naquele conflito. É verdade que naquele momento a situação já estava praticamente controlada, então pode-se até reclamar de uma demora na atuação, mas não é que não houve atuação nenhuma das Forças Armadas. Aliás, as Forças Armadas que estão sendo também criticadas por bolsonaristas, estão sendo criticadas pelos dois lados. Estão sendo criticados por bolsonaristas que se sentem abandonados por alguns comandantes militares. Quando acontece isso, é porque, no fundo, houve serenidade ali na atuação. É o que acontece com o jornalista. O jornalista volta e meia atacado pela direita e pela esquerda, porque todo dia, eu fico aqui no nosso WhatsApp nesse momento, inclusive, viu, Ficamos todos os dias. Todo dia. Imagino que alguém esteja fazendo algum comentário desairoso ao meu respeito, exatamente por causa do meu comentário. E essa é democracia, e é assim que a gente lida no dia a dia com o jornalismo, e as Forças Armadas tiveram essa atuação que não foi nem de lá nem de cá, por isso eu falo em justiça. Agora, para concluir também, eu queria dizer o seguinte: 2 órgãos de inteligência que também foram muito criticados. Primeiro, a ABIN, né? A ABIN, tão lembrada essa agência de informação durante a ditadura militar, ela divulgou ontem informação dizendo que avisou o que aconteceria. A ABIN falava em 105 ônibus, dava um número, falava em pelo menos 4.000 pessoas e falava mais. A ABIN enviou um texto para vários órgãos governamentais, é preciso que se apure agora quais são esses órgãos que não deram bola para essa informação, e o texto dizia assim, abre aspas: houve convocação para ações violentas e tentativa de ocupação de prédios públicos. A ABIN falando isso, ora, precisa de coisa mais explícita. Então, não se acreditou no que a ABIN falava ali. E houve desconfiança em relação ao GSI.
o Gabinete de Segurança Institucional. Por quê? Porque é uma desconfiança que começou lá na campanha. Lá na campanha, o presidente Lula recusou ter seguranças do GSI, que era comandado à época pelo ministro Augusto Heleno, um dos mais próximos de Jair Bolsonaro. Depois, quando eleito, mais uma vez se ofereceu segurança lá no Centro Cultural Banco do Brasil, no CCBB, onde estava reunido o grupo de transição, e mais uma vez foi recusada essa segurança ao presidente Lula, que indicou como ministro-chefe do GSI um homem muito ligado a ele, que já tinha tido posições importantes, não só no governo dele, nos 2 primeiros governos, como no governo de Dilma Rousseff, e que ele próprio, o general Gonçalves Dias, desconfiava da estrutura que ainda existia no GSI. Então, essa festa da Selma, como está sendo chamada, como era o codinome que manifestantes usavam na internet em relação ao que viria a acontecer em Brasília, Festa da Selma, assim que eles estavam chamando, ela foi identificada também pelas ferramentas da FGV, de monitoramento da FGV e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nas redes sociais. Então, não havia surpresa. Aliás, o nosso diretor de jornalismo aqui, Fernando Mitre, fala isso no seu comentário hoje, no Primeira Hora, que foi lamentável, mas não havia surpresa nenhuma. Nenhuma surpresa. Bom, para concluir, faltou inteligência desses órgãos? Não sei, vai se apurar. Não se pode a priori condenar. Sabe onde faltou inteligência? Faltou inteligência nos manifestantes, que não tem outro resultado a não ser unir o país contra eles, porque há uma unanimidade nacional contra os atos, de fortalecer as posições políticas do ministro Alexandre de Moraes, porque as posições são políticas, não só jurídicas, e fortalecer o próprio governo do presidente Lula, que ontem não só recebeu manifestações, e a Sônia Blota vai falar disso, do mundo inteiro, e no próprio domingo já recebia da direita à esquerda, mas também do Congresso Nacional aqui no Brasil, inclusive do PL, do partido de Jair Bolsonaro e até dos governadores de oposição. Aí faltou inteligência para os manifestantes. Marco Antônio